O segredo das bênçãos de Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Minhas orações é para que vocês tenham um excelente dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, gostaria de convidar você a estar conosco no canal, curtir, comentar, enviar este link a mais pessoas para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Posso contar com vocês? Irmãos, todos nós temos propósitos em nossas vidas. O tempo certo virá, como faculdade, profissão, casamento, filhos e muito mais. Apressar as coisas também não é bom, mas buscar a Deus é o início para ter o direcionamento em todas as áreas e coisas e saber principalmente os segredos das bênçãos de Deus. A atitude de buscar ao Senhor, já de imediato somos guardados por Ele nas melhores decisões em nossas vidas. E isso cabe a nós e com a nossa disposição em buscá-lo. Temos como exemplo 2 Crônica no capítulo 31, em que vemos o rei Ezequias buscar ao Senhor. Assim ele, como seu povo, foi abençoado por essa correta iniciativa. Porém, tudo iniciou com a busca a Deus. Diz 2 Crônicas no capítulo 31, versículo 4, que Ezequias ordenou o povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar a buscar a lei do Senhor. Primeiro, irmãos, veja a importância de um líder que teme ao Senhor. E segundo, esse rei dá oportunidade aos líderes religiosos para buscarem ao único Deus e depois ensinar ao povo. Mas eles precisavam se sustentar. E com a ação de Ezequias, as ofertas e os dízimos entraram na casa do Senhor e o povo foi abençoado. Veja no versículo 5, expressa a entrega das primícias a Deus, que é os primeiros e os melhores de tudo entre os que pertenciam ao Senhor. E todos trouxeram em abundância, e as bênçãos de Deus estavam ali devido à fidelidade do povo em preferir buscar a Deus. O sacerdote é chamado por Deus para se dedicarem e ensinarem ao povo sobre as Escrituras. E as primícias é questão de fidelidade a Deus. Quando entregamos e confiamos no Senhor, Ele nos abençoa. O povo entendeu que os ensinos dos sacerdotes sobre as Escrituras e as pôr em prática, as bênçãos de Deus vieram em abundância. Diz o versículo 18 que com fidelidade ao Senhor, estes sacerdotes e suas famílias se santificavam nas coisas sagradas. Eles tinham temor ao Senhor, o seu Deus. Consegue entender algo assim, irmãos? Tudo começa com Deus. Os sacerdotes buscam o conhecimento, ensinam ao povo e estes buscam a Deus e se mantêm em fidelidade ao Senhor. Isso é o segredo das bênçãos de Deus. No versículo 20 e 21, diz o texto que Ezequias fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o seu Deus. Ele buscava o Senhor e praticava, e o fez de todo o coração. Esse é o segredo dos reis, o segredo dos profetas, o segredo dos sacerdotes, é o segredo das Escrituras. E eles passavam a todo o povo essa sabedoria para serem também abençoados por Deus. Ao entendermos sobre as Escrituras e as colocarmos em prática esses ensinamentos, irmãos, teremos então o segredo das bênçãos de Deus. Entende o porquê os malignos sempre desejaram destruir as Escrituras? Jerônimo era o autor da frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia para o latim.
Mas infelizmente os primeiros papas da Igreja Romana nunca desejou que o povo a lesse, não queriam que o povo buscasse a Deus e entendesse o segredo das bênçãos de Deus. Entende por que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão? Para que todos pudessem entender o segredo das bênçãos de Deus. E até hoje a Igreja Romana persegue a memória dele. John Hus também defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecida a todos os fiéis. Ele desejou que todos entendessem o segredo das bênçãos de Deus. John Wycliffe, conhecido como a Estrela da Manhã da Reforma, traduziu a Bíblia para o inglês, e ele enfatizava a inerrância e a autoridade absoluta das Escrituras. Por isso, ele foi duramente perseguido pela Igreja Romana, mas cumpriu seu papel de expor o segredo das bênçãos de Deus. Houve vários outros que desejavam que todos os povos soubessem esse segredo das bênçãos de Deus, e foram também perseguidos quando tentaram traduzir a Bíblia para outros idiomas ou as interpretassem. Jeremias expressa também a necessidade de buscar a Deus no capítulo 29, o versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Profetas, irmãos, sabiam o segredo das bênçãos de Deus. Os reis sábios buscavam o Senhor de todo o coração, como Davi e Ezequias. Com isso, os seus reinados e seu povo foram abençoados por Deus. Mas tem os que não fizeram assim, como o rei Roboão. Ao lermos 2 Crônicas, no capítulo 12, o versículo 1 e 2 diz: depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. E no versículo 2 diz: por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Quando não se busca a Deus, irmãos, perde as bênçãos e proteção dele e fica à mercê do inimigo. Ao lermos também 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 5, diz: então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. É quando, irmãos, no versículo 6 e 7, o rei Roboão e toda a nação se humilha a Deus e diz que apenas o Senhor é justo, e reconhece o erro, e Deus evita um mal maior, mas ainda terão que aprender entre servir a Deus e os reis de outras terras, diz o versículo 8. Irmãos, toda busca errada há consequências, isso é inevitável. Lendo ainda 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 14, diz: Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. O próprio Deus, irmãos, nos mostra o segredo de suas bênçãos, que, primeiro, o busque de todo o coração. Segundo, quem o buscar conhecerá as coisas de Deus, e quem o buscar terá sua proteção e suas bênçãos. Quem o buscar, irmãos, entenderá o segredo das bênçãos de Deus, mas aquele que não busca em verdade, de todo o coração e mente, esse perde as bênçãos de Deus. Se lermos Isaías no capítulo 55, versículo 6, diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame a Ele enquanto está perto. Salmos capítulo 37, versículo 3 a 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Primeiro, irmãos, é confiar nele, em sua palavra, e ao praticá-la irás fazer o bem automaticamente na terra, pois estás nela, e a verdade será teu alimento. E hoje sabemos que Jesus, a verdade, e nisso devemos nos alimentar. No versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Deus nos mostra o seu segredo, irmãos. Oséias, no capítulo 10, versículo 12, a parte B diz: porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Hoje, amados irmãos, irmãs e ouvintes, Deus chama você a buscá-lo em verdade, até entender o segredo de suas bênçãos. O Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos tempos da graça, irmãos, o segredo das bênçãos de Deus é chamado de mistério. E o mistério é o próprio Cristo, uma vez escondido, mas agora revelado. Colossenses 1, 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Efésios, no capítulo 3, versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aleluia, irmãos. Cristo te chama a conhecer os mistérios de Deus, o segredo das bênçãos de Deus para a sua vida. Ele te convida e agora eu pergunto a você: como tem sido a sua busca por Deus? Como está seu relacionamento com Ele? Você o busca de coração e mente sincera? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia, cada estudo, o Senhor nos faz conhecer os segredos das Tuas bênçãos. E hoje nós entendemos que esse segredo é um mistério. E o mistério chama-se Jesus Cristo, Teu Filho, que estava em oculto e hoje revelado a nós. E que possamos, ó Deus, conhecer esses Teus mistérios através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo nos revelar através do consolo, da palavra, do Teu ensino. Pai, nós Te louvamos por esse momento, Pai, da Tua graça sobre nós. E eu deixo cada irmão e cada irmã e cada ouvinte em Tuas mãos, que eles possam buscar o Senhor, que eles possam ter um relacionamento contigo, que eles possam Te buscar de coração e mente sincera. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.